Eles reconstituem os dentes e contribuem para um belo sorriso. O Saúde em Prática vai falar de dois importantes aliados para o nosso bem-estar e autoestima: os implantes e as próteses dentárias. É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre implante e prótese dentária, nossa convidada é Juliana Delbem, pós-doutora e especialista em prótese dentária. Juliana, muito obrigada aqui pela sua presença no Saúde em Prática. Eu que agradeço. Bom, Juliana em dose dupla aqui hoje, hein, gente? Bom, para a gente começar então, Juliana, queria que você explicasse para a gente o que é um implante dentário. Bom, Juliana, de uma forma bem geral e bem simplificada, o implante pode ser considerado como um parafuso, né, que a gente insere no tecido ósseo, e aí sobre esse implante nós confeccionamos então as próteses que vão reabilitar realmente o sorriso do paciente. Legal, agora com qual material é feito esse implante? Olha, a maioria dos implantes que a gente utiliza, até hoje, eles são feitos de metal em titânio, que é um material que é biocompatível, ou seja, ele não causa nenhuma agressão ao tecido humano. Isso significa que esse tecido ósseo ao redor do implante vai realmente fazer uma conexão direta com o titânio do implante e a gente não vai ter nenhuma perda desses elementos. Mas existem alguns estudos produzindo também implantes em cerâmica, que também é biocompatível, mas ainda na atualidade o que a gente mais utiliza por conta das maiores vantagens são mesmo os implantes em titânio. Que legal. Bom, a nossa equipe foi às ruas, Juliana, para saber as dúvidas das pessoas sobre implantes e próteses. Então, vamos conferir. Doutora, eu gostaria de saber se após eu fazer o implante dentário, existe algum problema de rejeição. E aí, Juliana, isso pode acontecer? Olha, a rejeição quanto ao material do implante, isso não ocorre, né? A taxa de rejeição por conta de uma alergia ao titânio ela é muito baixa. O que pode acontecer é o paciente ter alguma alteração de saúde geral, por exemplo, um diabetes não controlado, ou algum problema de cicatrização, e isso pode levar à falha do tratamento e à perda do implante por conta de uma má cicatrização, mas não pelo implante em si, mas sim por alguma alteração sistêmica que o paciente possa ter. Legal. Agora, em quais situações o implante é indicado? Quais são os benefícios desse tratamento? Olha, o implante ele é sempre utilizado para reposição de algum dente que foi perdido. Isso pode ser desde uma perda unitária, o paciente perdeu apenas um dente, a gente coloca o implante para substituir esse dente perdido, ou podem ser todos os dentes, né? Então, aqueles pacientes que usam dentadura há muito tempo, nós podemos usar os implantes para melhorar o suporte, a retenção dessas próteses. E a vantagem é uma melhora na mastigação, né? Esse paciente volta a ter uma eficiência mastigatória mais adequada, a recuperação da estética, né? Porque a perda de um dente interfere muito no processo da estética e um bem-estar, assim, o paciente se sente mais confiante no convívio social, então o ganho na autoestima, né? Isso traz uma melhora muito grande e um conforto maior para o paciente. Com certeza. Agora, como é feita a reabilitação com o implante dentário depois? É preciso tomar algum cuidado? Isso. A gente tem, na verdade, na reabilitação com implante, nós temos duas fases principais. Que primeiro é a fase cirúrgica, onde esse implante vai ser colocado no tecido ósseo. E depois, sobre esse implante, nós temos a fase protética, que é a confecção da prótese realmente que vai ser encaixada nesse implante. Durante o processo de cicatrização, o paciente precisa tomar alguns cuidados pós-operatórios, né? Então, evitar uma carga mastigatória muito forte naquela região, ter cuidados para que a cicatrização seja adequada. E o importante também, além disso tudo, é a fase de planejamento, que é anterior a tudo isso, né? E é por isso que é importante procurar profissionais que sejam especializados na área para que possam saber qual que é a melhor indicação. Legal. Nós temos mais uma pergunta e agora é do senhor Reinaldo. Vamos conferir. Eu gostaria de saber por que em certos implantes é necessário o enxerto ósseo. Bom, senhor Reinaldo, a questão é o seguinte, quando o paciente tem a perda do dente, juntamente a gente tem também a perda do tecido ósseo, porque o organismo ele tem um sistema de economia.
Então, se eu não tenho mais o dente naquela região, eu não tenho mais estímulo para que aquele osso permaneça. Então, O que seria exatamente esse tecido ósseo, Juliana, é o pra gente osso entender? da parte superior ou da parte inferior da boca, né? Que a gente chama de maxila ou mandíbula. Então, o dente permanece em posição porque ele tem osso ao redor, né? Que a gente pode chamar também de tecido ósseo, é a mesma coisa. Então, quando a gente tem a perda do dente, juntamente a gente tem a perda também desse osso, que mantinha esse dente em posição. Então, em alguns casos, o paciente, quando perde dente há muito tempo, fica muito tempo com aquela ausência, ele tem uma perda óssea exagerada, né? Maior do que aquele paciente que perdeu o dente há 2, 3 meses. Então, nesses casos, muitas vezes a gente precisa recuperar esse osso que foi perdido e aí a gente faz, então, o enxerto ósseo, que pode ser feito com o osso do próprio paciente, da própria boca, ou se for em casos maiores, a gente tira de calota craniana, né, da cabeça ou do quadril. É mesmo? Isso é feito em nível hospitalar, né, mas são em casos severos, né, onde a gente precisa recuperar mesmo uma grande quantidade de osso que foi perdida. E a gente tem também alguns substitutos de tecido ósseo, que podem ser comprados, o profissional vai aplicar, e eles estimulam a formação do osso que foi perdido. E esses procedimentos costumam ser dolorosos ou não? Olha, a dor é uma coisa muito pessoal, né? Tem paciente que sente um mal-estar por um tempo, né? E outros pacientes que acham super tranquilo, assim. Desde que o procedimento seja bem indicado, com um profissional qualificado, provavelmente o paciente tem os cuidados pós-operatórios, provavelmente o processo vai ser bem tranquilo. Não é nada muito desgastante ou muito desconfortável. Legal. Juliana, a gente vai fazer uma breve pausa aqui, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de prótese dentária, então continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre implantes e próteses dentárias. E aqui conosco está a Juliana Delbem, que é pós-doutora e especialista em prótese dentária. Juliana, como é que são feitos os moldes para as próteses? Olha, o molde para prótese sobre implante é um procedimento bem simples e ele é muito parecido com aquilo que a gente faz em próteses quando são feitas sobre dente natural. A gente, na verdade, brinca que quando a gente faz reabilitação com implante, a gente brinca de Lego um pouco, porque, na verdade, o implante ele tem uma região que fica exposta e sobre essa plataforma, que a gente chama, você encaixa componentes e sobre esses componentes é feito o dente, né? Então, a moldagem é simples, a gente simplesmente põe um componente que vai encaixar nesse implante, aí nós usamos um material elástico, né, que não causa desconforto para o paciente, é bem tranquilo. E aí depois nós temos então no modelo, que é entregue para o técnico para fazer a prótese realmente, a posição exata que aquele implante estaria na boca e seria feito então agora no modelo para que a gente possa instalar depois. Atualmente a gente já tem as tecnologias computacionais, então já é possível fazer todo um processo de fabricação da prótese e até moldagem digital, onde a gente transfere todos esses dados para o computador. E tudo é feito através de computador. Isso é muito utilizado hoje no Brasil? Já é algo No Brasil comum? já é bem inserido. Assim, é claro que nem todas as pessoas têm acesso a essa tecnologia, mas atualmente a gente já tem uma grande quantidade de profissionais que conseguem trabalhar com isso aqui sim. Que legal. E quais são os materiais utilizados para fazer a prótese? Olha, a prótese ela pode ser totalmente cerâmica ou ela pode ter uma estrutura interna de metal e a gente recobre então esse metal com uma cerâmica que tem a mesma cor do dente natural ou uma resina, né? No caso da totalmente cerâmica, ao invés de ter esse metal interno, existe uma cerâmica reforçada que é chamada de zircônia e aí sobre então essa zircônia a gente aplica também uma cerâmica. O importante é que no final de tudo, a gente consiga devolver um sorriso mais natural possível. Então, mesmo que tenha a presença do metal, que alguns pacientes ficam incomodados, acham que vai aparecer, o importante é que esse metal consiga ficar escondido, ele vai dar resistência para essa prótese, mas sobre ele a gente aplica um material estético para conseguir a naturalidade. Legal. A gente tem mais uma pergunta para você, Juliana, e agora é a vez da Rosane. Vamos ver. Doutora, eu gostaria de saber se um dente quebrado pode ser utilizado para fazer uma prótese. Olha, Rosane, um dente quebrado pode sim. Dá para ser reaproveitar. utilizado, sim. Em alguns casos, o que a gente precisa, na verdade, é recuperar
a parte interna do dente, que é o canal, né, que vai dentro da raiz. Muitas vezes a gente precisa tratar esse canal para que a gente consiga, por conta da extensão, muitas vezes da fratura, a gente consiga apoiar essa prótese também internamente na porção da raiz. Então aí é confeccionado um pino, e sobre esse pino, que está lá dentro da raiz, a gente então adapta a coroa, que é essa parte externa que todo mundo vê, na verdade, né? Em alguns casos, por exemplo, se a fratura for muito extensa, muitas vezes é necessário remover esse dente. E aí o que pode ser feito é, na mesma sessão, na mesma cirurgia em que a gente remove o dente fraturado, a gente instala o implante. Não precisam serem feitas 2 etapas cirúrgicas, né? A gente pode fazer no mesmo procedimento. Remova o dente e instala o implante em seguida. Mas isso tudo tem uma indicação. Tem que ser um local que não tenha uma infecção muito grande. Eu tenho que ter osso para suportar a colocação desse implante, mas é possível sim. E normalmente são os dentes que ainda estão na boca mesmo. Se a pessoa perder, por exemplo, o dente e levar, é possível isso? Existe reimplante dentário, que a gente diz, mas isso geralmente é feito em caso de crianças que sofrem algum trauma, né? De repente está brincando, andando de bicicleta. Quebrou. Isso, e perde, às vezes o dente sai inteiro mesmo, né? E aí você pode procurar um profissional, ele consegue muitas vezes reimplantar esse mesmo dente e ele permanece por alguns anos. Para a população, é interessante a gente alertar que, se isso acontecer, a melhor forma de preservar esse dente até chegar no profissional é, por exemplo, no leite. No leite? Né? E se a gente tiver, de repente, num ambiente externo, não tem acesso a isso, coloca no fundo da boca, mas não leva numa pia, esfrega e tira, porque em volta do dente existem algumas estruturas que são importantes para a gente conseguir esse reimplante. Né? Então, se isso acontecer, essa é uma alternativa. Importante tomar esses cuidados e a dica é colocar então o dente num pouquinho de leite. No leite ou guarda no fundinho da Na boca até mesmo. chegar. Que legal. Bom, em relação ao procedimento, o implante e a prótese, eles podem ser realizados no mesmo dia? Isso. Com a evolução da implantodontia, a gente tem essa possibilidade, né, que nós chamamos de carga imediata. Então, nesses casos, a gente instala o implante e já coloca uma prótese sobre esse implante no mesmo procedimento. O importante para isso é a boa indicação, porque nem todos os pacientes têm condições de receberem implante e prótese no mesmo dia. Isso depende do quê? Depende da carga mastigatória que vai ser exercida naquela região que está sendo reabilitada. Depende se esse paciente tem osso suficiente para receber esse tipo de procedimento, porque para que o implante fique bem posicionado e que esse tratamento tenha, enfim, a longo prazo um sucesso, é preciso que esse implante fique travado no tecido ósseo. Né? Então, se o paciente tiver alguma condição que impeça esse travamento, a melhor opção é instalar o implante, aguardar um tempo de cicatrização e aí sim realizar a prótese. Mas em casos de pouca extensão ou pacientes que tenham condições, isso é possível. Agora, a prótese, ela tem uma data, um prazo de validade, Juliana? Isso é uma pergunta bem comum. Quando o paciente vem ao consultório, eles perguntam, quanto tempo vai durar? 5, 10 anos, a vida inteira? É importante a gente lembrar que a prótese ela é como um dente natural. Então, do mesmo jeito que um dente pode sofrer uma fratura, você perder, isso pode acontecer com a prótese também. O importante para ter sucesso a longo prazo é um bom planejamento e os cuidados normais que a gente tem com um dente natural normal. Né? Lembrar que naquela região você tem uma restauração que pode sofrer algum dano também. Legal. Juliana, agora o senhor Luiz Lamônica tem uma pergunta também que a gente vai ouvir agora. Quero perguntar quais são os critérios que levam em conta uma pessoa a escolher entre uma ponte fixa ou móvel. Olha, seu Luiz, a gente tem mesmo essa possibilidade, né? Até mesmo em reabilitação com implante, no caso de pacientes que têm perda de todos os dentes e usam uma dentadura, a gente pode, na verdade, fabricar sobre esses implantes uma prótese que seja removível, né? A prótese móvel, ou uma prótese que seja fixa, parafusada nesses implantes. O que vai depender é a quantidade de implante que a gente pode colocar nesse paciente. Então, no caso da prótese que é móvel, a gente, de repente, coloca só 2, 3 implantes. Para pacientes que não têm osso ou não têm condição de colocar uma maior quantidade de implantes. Já para que a prótese seja fixa, no caso da dentadura, que a gente chama de prótese protocolo, para esse tipo de prótese eu preciso de um número maior de implantes, de 4 a 6 implantes. Então, tudo depende do caso clínico e se é possível a colocação de mais
ou de menos implantes. Agora, no caso de perda de um elemento só, né? Então, o paciente perdeu um dente só, aí, nesses casos, geralmente ela é fixa, porque a gente parafusa a coroa sobre o implante. Bom, Juliana, a gente tem técnicas menos invasivas para a realização do implante? Sim, com a evolução, né, de todas as técnicas cirúrgicas e protéticas, existe sim. No início, muitas vezes a gente sempre precisava levantar o tecido gengival, a gengiva do paciente, expor o osso para inserir o implante. Hoje a gente já tem, na verdade, técnicas que você faz apenas um furinho, através da gengiva mesmo, chega até o tecido ósseo e instala o implante. A vantagem desse procedimento é que você tem um menor inchaço, um menor desconforto, né? Esteticamente também ajuda, porque você preserva mais gengiva e osso, então você tem um resultado estético melhor também. E com o uso da tecnologia de computação, a gente também tem o que nós chamamos de cirurgias guiadas. Então, eu faço todo o planejamento da cirurgia no computador, sei exatamente, usando tomografia, radiografia, qual a profundidade de osso que eu posso chegar para instalar esse implante. E aí eu transfiro isso para a boca do paciente. Então, é um procedimento mais preciso e, consequentemente, menos invasivo. Que legal. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, Juliana, e no próximo bloco você aí de casa vai conhecer uma pesquisa inovadora em odontologia. E tem também o quadro De Olho no Movimento, então continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando de implantes e próteses dentárias. E aqui conosco está a Juliana Delbem, que é pós-doutora e especialista em prótese dentária. Mas antes de prosseguir, você vai conferir mais um projeto muito bacana do pessoal do curso de Educação Física da Unesp Bauru. Começa agora o De Olho no Movimento. O projeto Natação para Pessoas com Deficiência, ele surgiu no ano de 1992, uma parceria com a Sorri. Então, o objetivo, num primeiro momento, é incluir na vida da pessoa com deficiência a prática da atividade na água, que ela traz inúmeros benefícios, tanto na parte psicológica, como na parte de reabilitação física, e o mais importante, na autoconfiança e na motivação da pessoa a praticar uma atividade. E esse projeto aqui da Unesp, para mim, tipo assim, a piscina é maravilhoso, porque eu dentro da água me sinto normal de novo. Me sinto que eu tenho perna, me sinto que eu estou voando. Eu me sinto. A avaliação, assim, ela é peso de ouro, né? Porque é um projeto maravilhoso que ajuda muito meu filho, né? A melhorar a sua capacidade motora, capacidade de tudo, até de andar, de equilíbrio, emocionalmente. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência mental, né? E esse grupo ele demonstra rapidamente um conhecimento sobre piscina, rotina de entrada na água, conceitos sobre como soltar o ar, respirar e não beber água e o domínio do corpo na água. Então isso mostra uma evolução cognitiva importante e por isso ele é um dos mais indicados para esse grupo de pessoas também. Lá na Sorri a gente seleciona, né, vem a indicação de diversos setores, tanto fisioterapia como área médica, todos os setores que lá a gente trabalha, vem a indicação, nós da Educação Física avaliamos e aí a gente insere ele nessa atividade de natação, que é a parceria com a Unesp. Nós vemos vários benefícios, tanto físicos também, como na vida pessoal deles. Na parte fisiológica, né, em termos de aumento da resistência, aumento da força muscular, em vários momentos nós tivemos parceria com a fisioterapia da instituição, demonstrando aumento de flexibilidade, de força muscular em membros afetados por algum tipo de paralisia. É muito importante para mim poder promover uma atividade física agradável para essas pessoas e fazer com que elas voltem a acreditar nas capacidades e habilidades que elas possuem. Uma pessoa amputada, sem perna, sentir novamente a chance de ter perna dentro de uma piscina, descobrir isso, é maravilhoso. Anualmente, né, o projeto ele é financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, então ele tem um número de inscrição limitado, dependendo, a cada ano, do número de pessoas que me auxiliam no desenvolvimento das aulas.
mas é aberto a toda a comunidade, ele é amplamente divulgado. A gente mantém uma lista de espera e vai incluindo durante todo o ano as pessoas para fazer parte do projeto. Super legal, parabéns aí ao professor Milton e a todos os envolvidos nesse importante projeto. Agora, retomando o assunto de hoje, Juliana, você venceu um prêmio da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica e vai ser uma das 2 representantes brasileiras na competição mundial da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, que vai ser agora em março de 2015, né? Lá nos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa sua pesquisa, do que se trata. Isso, na verdade, essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Unesp de Araraquara e com a Universidade de Nova York. Eu tive contato com a tecnologia que foi usada nessa pesquisa no meu doutorado, quando eu ainda fazia na Unesp de Araçatuba. E aí, então, essa tecnologia é chamada de plasma de baixa temperatura. Para que as pessoas entendam, na verdade, o plasma é o que a gente vê quando tem um relâmpago, uma TV de plasma, aquele gás que está dentro e que tem uma certa energia, ele tem algumas propriedades, e isso é chamado de plasma. No caso da nossa pesquisa, a gente observou que esse plasma ele era capaz de matar algumas bactérias e fungos que estão presentes na cavidade oral e que podem causar várias doenças em questão de segundos, né? E aí um passo adicional desse trabalho foi que a gente testou essa mesma dose que era capaz de matar esses micro-organismos sobre a mucosa, que é o tecido, né, que reveste, a pele que reveste a parte interna da boca. E a gente conseguiu observar que a mesma dose que foi eficiente para matar isso que é muito prejudicial, não causou dano à mucosa. Então isso traz uma segurança para que a gente possa no futuro aplicar essa tecnologia para vários tratamentos, né? Na verdade, na odontologia. Legal, então os resultados foram super positivos. Foram bem bacanas. A gente ainda, na verdade, alguns grupos no mundo estudam esse plasma, mas aqui no Brasil isso é bem inovador, assim, a gente não tem muita gente trabalhando nessa área. E como é que essa sua pesquisa pode melhorar o tratamento dentário no Brasil, acho até que no mundo, né? Isso. Na verdade, o plasma, ele, dentro da odontologia, ele tem várias aplicações. Algumas pessoas já utilizam ele na dermatologia, por exemplo, para tratamento de ferida crônica. Existem trabalhos mostrando até a eficiência dele para tratamento de câncer. E no caso da odontologia, a gente pode aplicar desde uma melhoria, por exemplo, como a gente está falando de implante hoje, melhorar a superfície desse implante para que ele tenha uma adesão melhor no osso, até tratamento de algumas doenças que a gente ainda tem uma limitação no uso de medicamentos. Porque enquanto um medicamento o paciente tem que usar por vários dias e muitas vezes o micro-organismo desenvolve resistência àquele tratamento e a gente não consegue eliminar totalmente, o plasma consegue em poucas sessões, né, de uma forma mais rápida e com menos efeito colateral, causar a destruição disso que com o medicamento levaria mais tempo. Interessante. Agora, qual é a expectativa da chegada, por exemplo, desse trabalho no mercado? É algo que ainda vai levar um tempo? Na verdade, esse equipamento que a gente utilizou, que está lá na Universidade de Nova York, ele é produzido por uma empresa alemã, né, e na Europa ele já tem um andamento maior nesses estudos. Aqui no Brasil, eles dizem que essa tecnologia pode estar disponível em torno de 5, no máximo acredito que 10 anos. Como a gente vem andando bem com esses projetos e tendo resultados bem favoráveis, eu acredito que a inserção dele no mercado não leve tanto tempo assim. É claro que a gente ainda está num estágio inicial da pesquisa, né? Então tudo foi feito em laboratório. Depois disso a gente precisa passar para testes em animais e aí sim entrar com os testes em humanos para que a gente possa ter aprovação e segurança na aplicação dessa tecnologia no tratamento dos pacientes. Então a gente ainda está no estágio inicial, mas eu acredito que é bem promissor. Você acredita que isso é algo que possa diminuir custos no tratamento ou não? De repente, no momento inicial, é algo que tenha um custo mais alto? Toda tecnologia nova, no início, ela é um pouco mais cara, né? A aplicação dela, até porque você precisa qualificar o profissional para que possa utilizar isso. E normalmente adquirir equipamentos para conseguir realizar também, Isso, né? Exatamente. Então, as pesquisas, você precisa de um investimento grande para que possa ser realizado. Depois você precisa de treinamento de profissional, compra dos equipamentos. Então, isso gera um custo. Então, no início, toda tecnologia nova acaba gerando um custo maior, mas o importante é a gente ver a relação custo-benefício, né? Então, muitas vezes pode ser um custo mais elevado no início, mas o benefício que isso traz para o paciente, se bem indicado,
acaba compensando um pouco. E você já consegue imaginar qual é o impacto que dessa pesquisa brasileira no cenário mundial? Olha, a pesquisa brasileira, ela vem sendo bem reconhecida já, né, no cenário mundial. A gente já caminhou bastante, nós temos professores, pesquisadores que são bem reconhecidos já internacionalmente. E o importante desse prêmio é que, primeiro, que ele foi escolhido entre trabalhos do Brasil inteiro, né, juntamente com outro trabalho que foi selecionado, e a gente vai acabar levando o nome do Brasil num congresso mundial. Essa mesma competição que foi feita aqui, ela será feita lá com cada um dos vencedores de cada país. Então, lá existe uma nova premiação. E eu acho que o mais importante é para que isso também sirva de incentivo, né, para uma geração nova, e veja que na pesquisa, no estudo, a gente tem condição de levar o nome do nosso país para coisas bem bacanas. E como é ser uma representante do Brasil, uma pesquisa assim tão inovadora em odontologia? Você está feliz com esse trabalho? Muito feliz, porque, na verdade, é um processo todo de aprendizado, né? Então, assim, eu tive bons exemplos desde a minha formação até a formação de pós-doutorado com os meus supervisores. E você se sente, assim, gerando um benefício, né? A pesquisa que não fica só ali no laboratório, mas que pode gerar um benefício real para as pessoas, que é a nossa filosofia de trabalho, na verdade. Então, é interessante porque pode mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar que no Brasil a gente tem coisa bacana, que a gente trabalha de uma forma legal e que pode gerar benefício para todo mundo. Deve ser bem gratificante mesmo. Bom, o nosso programa já está chegando aqui ao fim. Juliana, quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui, por ter trazido tantas informações e boa sorte aí nessa nova etapa. Muito obrigada. Espero que dê tudo certo. Você represente muito bem a gente lá fora. Muito obrigada, com certeza. Bom, você aí de casa, se perdeu algum programa, então acesse o nosso site. Lá você encontra esse e todos os programas já exibidos. E na semana que vem tem mais Saúde em Prática, então eu te espero. Tchau, tchau.